Elisa Craig. Oi, Dudu. Tudo bem? Estamos aqui no Tímpano, nesse momento especial, no Instituto Ling, participando do Abraço Criativo. Em primeiro lugar, muito obrigado, pelo convite, porque é bem especial a gente aqui e pela primeira vez com o público também. Então, vamos começar, antes de falar aqui do Abraço Criativo, vamos começar falando da loja Presente. Eu queria que tu começasse falando da loja e desse processo curatorial, que é uma identidade da Presente. Quando é que tudo isso começou? Bah! Se eu falar demais, tu me faz parar, tá? Tá bem. Bom, primeiro eu que agradeço vocês terem aceito esse convite, Para mim é muito especial esse projeto novo, que eu achei muito interessante, e porque, é claro, a gente tem uma intimidade, uma amizade bem especial. Falar de como começou a Presente é uma coisa um pouco complicada para mim, porque começou em 2013. Poucos sabem, mas eu sou publicitária de formação. Hoje eu olho para trás e fico pensando, meu Deus do céu, o que eu tinha na cabeça para ter escolhido essa profissão. Eu acho que ela não tem absolutamente nada a ver comigo, mas eu tive uma carreira bacana, assim, eu trabalhei em lugares legais e foi uma carreira relativamente longa. Eu trabalhei com isso até 2013, mas eu meio que adoeci, eu acho, nessa profissão. E o que eu acho legal comentar aqui, que em 2013, quando eu pedi demissão e eu acabei saindo, eu já estava trabalhando em empresa, eu saí para a rua e eu comecei a ver um céu de Porto Alegre que eu não conhecia, comecei a ver uns parques verdes que eu também não conhecia, e o workaholic, publicitária, eu não consegui parar. Então, eu fiz vários cursos. Fiz curso de costura, que não deu absolutamente em nada. Fiz um curso de colheres de madeira com Mauro Fucchi, lá no... Vocês estiveram lá naquele espaço, no Lutzenberg. Sim. Um lugar incrível também. Então, assim, eu comecei a olhar a cidade, olhar a vida com outros olhos, uma coisa assim muito encantadora. E fiz um curso com a Nono Jori de encadernação. Isso, não sei, isso foi me alimentando, assim. Isso foi de agosto de 2013 a novembro. A minha irmã tem um restaurante na Zona Sul, e a Bistrô, e tinha uma garagem ociosa. Eu comecei a ajudar ela, porque eu não estava trabalhando, e eu comecei a olhar aquela garagem e pensei, por que eu não faço alguma coisa aqui? E acho importante falar assim, porque tiveram 2 episódios assim, que me marcaram muito. Um foi, a Nono me convidou para ir numa feira que tinha na Marquês do Pombal, tem uma casa lá lindíssima, tombada, que até foi um cinema uma época, agora acho que abriu uma loja de decoração. E eu fui lá no sábado, saí da Zona Sul, morava na Zona Sul, fui na feira, achando assim, vou ver coisas incríveis, E não. Para minha frustração, assim, era uma feira, tinha muita arara de loja, coisa em liquidação, e daí eu saí meio frustrada. E de lá eu fui para uma outra feira que tinha na Dinarte Ribeiro, da Lúcia Reis, com as gurias das PPs, e daí já me encantei, achei uma coisa, muita coisa nova, muita coisa linda, e isso foi ficando dentro de mim. E daí eu resolvi, então, fazer um bazar de Natal na garagem do Iaia Bistrô. Dei uma pintada nas paredes, tinha os armários bonitos, e eu tenho algumas coisas importantes que a gente carrega na vida. A mãe de uma colega minha de colégio, uma super artista, Marlis Ritter, eu falei, não sei por que eu fui falar com ela, e ela me apresentou a Gisela, que fazia feira de Natal. A Gisela estava doente, estava com câncer, não ia poder mais fazer feira, mas a gente fez uma reunião na casa dela e ela me apresentou muitos artistas. E eu comecei a ligar para as pessoas, e dizer, olha, eu parei de trabalhar. Era muito engraçado, porque eu falava para as pessoas a minha situação, dizia que eu queria fazer essa feira de Natal, e todo mundo aderiu, assim. E eu consegui reunir um número de artistas, de pessoas todas com trabalhos feitos à mão, muito incríveis,
foram 2 dias em novembro de 2013, foi um sucesso, e daí todo mundo disse, tu tem que fazer de novo, tu tem que fazer de novo. Mas eu não tinha pensado nisso, né? E daí, então, eu fiz depois o de Natal, eu fiz um de Páscoa, que Páscoa, para mim, é a data de varejo mais lúdica, assim, que eu sempre amei. E daí eu pintei ovinhos, daí eu comprei bala caramelizada em São Paulo, eu chamei umas amigas que faziam coelhos de tecido, e daí eu fiz uma feira de Páscoa, e daí, bom, então tu tem que fazer de Dia das Mães, aí tu tem que fazer de Dia dos Pais, e eu fui indo. Então, em 2014, eu fiz feiras das datas promocionais. E daí, em 2015, eu resolvi abrir a loja, né? Sobre curadoria, eu nem sabia o que era curadoria, né? Não é uma coisa que... Não era um mundo meu. O que eu comecei a me dar conta é que o feito à mão sempre teve dentro de mim. E agora eu vou fazer uma referência a histórias de garagem, né? Que eu me lembro, assim, como se fosse hoje a primeira vez que eu entrei na loja. Eu tinha uma janta e antes da janta eu passei lá e eu fiquei, assim, simplesmente encantada com o que eu vi, né? Daí eu me lembro que eu comprei um bichinho dos bichos do mar de dentro e comprei um sabonete, que eu acho que ele era um quindim, alguma coisa assim, né? Para dar de presente para essa janta que eu fui. Então, eu fui me dando conta como isso era importante na minha vida, né? Daí eu comecei a pensar nas viagens que eu fazia, o que eu comprava, as lojas que eu ia, sempre tinha. E isso é uma coisa que eu não sei de onde vem, né? Não é uma coisa que eu estudei. E eu acho que a loja é isso, assim, eu trabalho, quem me conhece sabe, eu faço absolutamente tudo sozinha na loja, né? Eu não consigo ter, para manter a loja, eu não consigo ter uma funcionária, mas assim, hoje a loja é minha vida, né? E eu sou apaixonada por isso, eu me apaixono pelos trabalhos, né? Eu sou curadora, sim, me disseram, sim. As pessoas elogiam a minha curadoria, e eu aprendi que eu era curadora por isso, né? Às vezes eu me sinto até meio constrangida, mas é isso, né? A minha curadoria, para mim, são peças que eu acho que têm um valor, né? Uma qualidade, um cuidado com as matérias-primas, um cuidado com a técnica, uma contemporaneidade nas cores, né, no tipo de matéria-prima. Acho que é isso. Muito bem. Porque a gente vê essa identidade na loja. A loja está aqui em cima da gente, né? Acho que a maioria das pessoas que está aqui conhece a loja e tem uma identidade, né? Então, acho que essa curadoria para mim, como espectador ali, quando a gente passa, é justamente essa identidade, né? Mas vamos falar aqui do Abraço Criativo, ele está na 3ª edição, né? Eu queria que tu também falasse um pouco dessa evolução do início, né, da feira e dos artistas que estão aqui, que hoje são mais de 20 artistas, né? Então eu queria que tu falasse um pouco dessa evolução da feira para a gente. Para mim, agora isso é um pouco mais fácil. Evento sempre teve presente comigo na loja, desde lá da Zona Sul. Eu sempre quis fazer, porque para mim o meu objetivo com o evento é óbvio, não vou ser hipócrita de dizer, é vender, né? É que todo mundo tenha um resultado, mas eu quero que os clientes conheçam os artistas e possam conversar e possam entender porque a escolha da matéria-prima ou algum detalhe da técnica. Isso sempre, desde... Eu me lembro, uma vez lá no Jardim do Iaiá, a gente fez tricotando no jardim. Então, o foco era mais tecelagem, né? E a gente convidou os clientes para tricotar e para conversar. Então, o Abraço Criativo vem disso, né? E tem uma coisa muito interessante que aconteceu depois da enchente, né? A enchente aconteceu um pouquinho, agora não me lembro, mas foi assim, junto com o Dia das Mães, a gente estava organizando um encontro aqui no Ling, de Dia das Mães, e veio a enchente, não aconteceu. E o Ling fez um evento muito bacana, que foi a Feira do Livro, convidando todas as livrarias, as editoras que tinham sido muito atingidas, né, para fazerem um grande evento. Foi um sucesso. E daí eu entrei na onda e convidei as lojas dos museus, que também tinham ficado fechadas, né? Então, eu convidei a loja do Margues, a banca de revista, banca de livro,
convidei Andaime, da Casa de Cultura, e convidei a loja do Iberê, que o Iberê também tinha ficado fechado. E daí veio o nome, né, um Abraço Criativo. E eu acho que foi um nome muito assertivo, assim, eu gostei, eu acho que foi interessante. E esse ano eu trago a novidade, né? Eu convidei vocês porque eu acho que também hoje em dia está todo mundo querendo mais do que simplesmente uma feira, né? Eu nem gosto de chamar o Abraço Criativo de feira. Eu acho que é um evento onde as pessoas podem se conhecer, podem conversar, trocar ideia, olhar no olho, né? E eu acho que ter outras atrações enriquece, né? Então, a minha ideia é de chamar o Tímpano, ter a exposição da Jaque, ter a Moa, ter a Montes Vinho de Autor, chamar um DJ, né? Então, tornar um evento, uma coisa agradável, que as pessoas queiram estar aqui, né? Que também tem um grande desafio, né? Como trazer o público, porque hoje em dia Porto Alegre tem muita coisa acontecendo, né? Então, e as pessoas também reclamam, é muito longe, eu não quero me deslocar. Eu acho que a gente é um pouco preguiçoso. Então, acho que se tu tem várias atrações, a chance de ser sucesso é maior. Muito bem. Bom, a gente tem essa questão dos artistas que estão aqui e desse trabalho, que é esse trabalho manual, o trabalho do artesão, né? Isso é uma coisa importante dentro da tua curadoria. Eu queria que tu falasse sobre isso. Total. Eu digo que isso é uma coisa também que eu acho que é importante. Como eu faço atendimento, né? Eu gosto muito de falar sobre os trabalhos, sobre os artistas, mas sou eu falando, né? Então, todos os trabalhos da minha loja são trabalhos manufaturados, são trabalhos feitos à mão. E eu acho que os artistas que estão aqui expondo são todos parceiros da loja. São diversas técnicas, né? Quando me pedem assim para descrever, tá, mas quem são, né? O que tem? É difícil eu descrever, porque é difícil categorizar, né? Então, são todos artistas que trabalham. Até esses dias a Marcinha da Design Nacional brincou que ela gosta que eu chamo todo mundo de artista, né? Para mim são todos artistas, né? O trabalho que eles fazem para mim são trabalhos muito primorosos. E eu fico feliz, assim, o ano passado, a Abraço Criativo foi em setembro, e eu recebi muitos elogios, assim, do conjunto de trabalhos que tinha no evento, né? E eu acho que sim, eu acho que tem uma diferença, assim, tem cerâmica, mas nenhuma cerâmica é parecida uma com a outra, tem madeira também, cada um tem a sua peculiaridade, as joias, né, as bijuterias, as coisas de decoração. Eu acho que é tudo muito especial, né? E a ideia, repito, é que as pessoas que venham aqui possam conversar, e eu acho que é completamente diferente de comprar direto do artista do que comprar da loja, né? Muito bem. Ziza, muito obrigado aqui. Eu que agradeço a Tímpano. E E todo esse público que está aqui na escada.